Ela aprendeu cedo que amar era perigoso, que confiar era um risco, e que partir às vezes parecia mais seguro do que ficar. Por isso, numa madrugada silenciosa, ela fez as malas e foi embora sem olhar para trás. Sem explicações. Sem despedidas. Ele acordou com a casa vazia. O cheiro do café ainda estava ali. O travesseiro ainda tinha o perfume dela. Mas ela não. Naquele dia, ele prometeu a si mesmo que nunca mais iria esperar por ninguém. Mas algumas promessas são feitas para serem quebradas. Os anos passaram. Ele construiu uma rotina. Um trabalho simples. Um sorriso treinado. Ela tentou seguir em frente. Mudou de cidade. Mudou de sonhos. Mudou de pessoas. Mas o nome dele sempre aparecia nos momentos mais inesperados. Antes de dormir, no meio de uma música, no silêncio de um domingo. O destino esperou o momento certo. Numa tarde fria, ela entrou em uma pequena livraria para fugir da chuva. O sino da porta tocou. Ele levantou os olhos. O tempo não pediu licença. Simplesmente parou. Ele disse, sem completar a frase. Eu voltei, ela respondeu, com a voz trêmula. Não houve abraço, nem lágrimas. Só um silêncio pesado, cheio de perguntas que nenhum dos dois tinha coragem de fazer. Eles conversaram sobre tudo, menos sobre o que realmente importava. Quando ela saiu, a chuva virou neve. Ele tentou voltar ao trabalho, mas não conseguiu. Fechou a livraria mais cedo. Correu pelas ruas conhecidas. E a encontrou sentada na praça, observando as luzes de Natal. Você ainda acredita em finais felizes? Ele perguntou. Ela demorou para responder. Acredito em recomeços mesmo quando eles doem. O silêncio voltou. Mais forte. Eu esperei, ele disse finalmente. Eu fugi, ela confessou. As palavras caíram como neve. Lentas. Geladas. Se eu pedir para você ficar, ele começou. Não peça, ela interrompeu. Porque dessa vez eu não quero ir. Ele segurou a mão dela. Com medo, com cuidado. E naquele instante eles entenderam que o amor não desaparece. Ele apenas dorme, esperando coragem para acordar. A neve caía. As luzes brilhavam. E pela primeira vez nenhum dos dois quis fugir. Porque algumas histórias não precisam de pressa. Precisam de tempo. E algumas pessoas, mesmo quando partem, nunca vão embora de verdade. Ela ficou. Mas ficar não significava que tudo estava resolvido. Nos primeiros dias eles fingiram que o passado não existia. Conversas curtas. Sorrisos educados. Olhares que duravam mais do que deveriam. Ela passava em frente à livraria todos os dias? E não entrava. Ele a via de longe. E não chamava. Porque algumas feridas não cicatrizam só com presença. Numa noite fria, a cidade ficou sem luz por alguns minutos. Velas acesas nas janelas. Silêncio nas ruas. Ela decidiu entrar na livraria. Ele estava fechando a porta quando a viu. Achei que você não vinha, ele disse. Achei que você não queria me ver, ela respondeu. A verdade estava ali, entre eles, pesada demais para ser ignorada. Por que você foi embora daquele jeito? Ele perguntou finalmente. Porque eu te amava demais, ela respondeu, sem conseguir olhar para ele. E tinha medo de depender de alguém. Ele respirou fundo. Você sabe o que é acordar todos os dias achando que não foi suficiente? As palavras doeram mais do que o silêncio. Ela se aproximou. Eu não fui embora porque você não era suficiente. Então por quê? Ele interrompeu. Ela fechou os olhos. Porque eu não era. O passado começou a sangrar. Eu esperei, ele disse. Esperei ligações, mensagens, qualquer sinal. Eu escrevi, ela confessou. Mas nunca tive coragem de enviar. Ele riu. Um riso curto. Sem humor. Então você voltou por quê? Ela levantou os olhos. Pela primeira vez sem fugir. Porque fugir parou de doer. E ficar passou a ser necessário. O silêncio tomou conta do lugar. Denso. Quase sufocante. Ele deu um passo para trás. Eu ainda te amo, ele disse. Mas não sei se consigo confiar de novo. Ela sentiu o chão sumir. Eu não peço que você confie agora. Só que não desista antes de tentar. Os olhos dele encontraram os dela. Ficar dói, ele disse. Fugir também, ela respondeu. E naquele momento os dois entenderam que o amor não é escolha fácil. É decisão diária. Cheia de medo. Cheia de risco. Ela saiu da livraria com o coração apertado. Ele ficou olhando a porta fechar. Porque amar de novo não significava apenas recomeçar. Significava enfrentar tudo que foi quebrado. E nem todo mundo está pronto para isso. Ela tentou manter distância. Prometeu a si mesma que não entraria mais naquela livraria. Que daria espaço. Que respeitaria o medo dele. Mas o destino não gosta de promessas.
Naquela tarde, ela o viu rindo com outra mulher do outro lado da rua. Uma risada solta. Fácil. Diferente do sorriso contido que ele reservava para ela. O peito dela apertou. Não era ciúme. Era medo. Medo de perceber que talvez tivesse voltado tarde demais. Ela não queria espiar, mas ficou. Observou os dois entrando juntos na livraria. A porta se fechou. Ela deu meia volta, mas não conseguiu ir embora. Alguns minutos depois, decidiu entrar. O sino tocou. Os dois olharam ao mesmo tempo. O sorriso dele sumiu. Não sabia que você vinha hoje, ele disse. Nem eu, ela respondeu, encarando a mulher ao lado dele. Essa é a Lara, ele explicou. Uma antiga amiga. Antiga. A palavra doeu. Lara sorriu educadamente. Você deve ser a famosa história mal resolvida, disse, sem maldade, mas com precisão demais. O silêncio caiu. Ela sentiu o rosto esquentar. Eu já estava de saída, Lara completou. A gente se vê. Quando a porta se fechou, o ar ficou pesado. Você não precisa se explicar. Ela disse, antes que ele falasse. Mas eu quero, ele respondeu. Ela esteve aqui quando você foi embora. As palavras atravessaram como lâmina. Eu sei, ela murmurou. E sei que não tenho direito de sentir nada. Ele se aproximou. Então por que está tremendo? Ela respirou fundo. Porque eu voltei achando que o tempo tinha parado. Mas ele não parou para você. O silêncio voltou. Lara me conhece quando eu estava quebrado, ele disse. Quando eu achava que nunca mais ia amar. Ela sentiu os olhos marejarem. E eu voltei quando você já tinha aprendido a sobreviver sem mim. Ele fechou os olhos por um instante. Você quer saber por que foi embora daquele jeito? Ela perguntou, de repente. Ele assentiu. Eu estava grávida. O mundo parou. O quê? A voz dele falhou. Eu perdi o bebê poucos dias depois de ir embora. Ela continuou. E perdi você junto. Eu não consegui lidar com tudo. O silêncio se tornou ensurdecedor. Ele passou a mão no rosto. Você devia ter me contado, ele disse com a voz quebrada. Eu sei, ela respondeu. Mas eu achei que te perderia se ficasse, e me perdi indo embora. As lágrimas finalmente caíram. Eu não voltei para bagunçar sua vida, ela disse. Voltei porque nunca consegui te esquecer. Ele se aproximou lentamente. Você partiu sem me dar escolha, ele disse. Eu voltei pedindo uma, ela respondeu. Os olhos dele se encontraram. Cheios de dor, cheios de amor, cheios de medo. Eu preciso de tempo, ele disse. Eu espero, ela respondeu. Mas o que nenhum dos dois percebeu é que Lara observava tudo da janela da livraria. E nem todo mundo torce por finais felizes. Gosta de histórias do dia a dia? Deixe seu like e se inscreva no canal.